Bem-vindo a mais uma aula do Godoy Flix. Vamos falar aí hoje sobre refeição pós-treino, né? Se é realmente necessário, se essa refeição pós-treino realmente vai surtir algum efeito significativo na composição corporal. A gente precisa entender os motivos e o que acontece nessa refeição pós-treino, tá? Depois de um treino com pesos, crossfit ou musculação, seja lá o treino que exija um trabalho anaeróbico, né, que exija o treino resistido, que é o ato de levantar uma sobrecarga, se esse treino for bem executado, com certeza a gente vai ter alguns parâmetros favoráveis no metabolismo, tá? E isso bem executado. Não estou falando daquele indivíduo que vai na academia, faz uma série, 3 séries de 10, sendo que poderia ter feito de 20 repetições, ou que pega muito leve, e isso não vai surtir tanto impacto metabólico. Lógico que isso também vai ter alguns benefícios para a saúde, vai ter uma leve melhora da captação de glicose, vai surgir alguns efeitos. Mas o maior efeito está nos treinos mais duros, quando a gente começa a evoluir o treino, começa a levantar mais cargas, fazer mais séries, evoluir o treino de uma maneira dentro da capacidade física individual de cada um, a gente tem umas respostas metabólicas agudas e também uma resposta crônica, né? Então vamos lá. Logo depois do treino, a gente tem um aumento da síntese proteica muscular. Esse aumento da síntese proteica muscular acontece principalmente porque durante o ato de levantar peso, a gente tem o trabalho das proteínas contráteis, né, da massa muscular, do tecido muscular. E também o aumento da atividade enzimática, né, que são as proteínas não contráteis também. E isso, depois do treino, precisa ser reparado, tá? Quando a gente tem um dano muscular elevado, a gente precisa reparar o dano. Mesmo quando a gente tem um dano baixo, a gente também precisa reparar esse dano baixo. E lógico, o ato de levantar a carga ativa vias metabólicas. Como eu falo no curso Hipertrofia Máxima, a gente ativa algumas vias anabólicas, principalmente mediadas ali através da mecanotransdução, né, do processo de contração muscular. O próprio processo de contração muscular gera essa resposta de aumento da síntese proteica muscular por sinalizar mais para mTOR-C1. E isso eleva a atividade anabólica para a síntese proteica muscular. Também temos o aumento da captação de glicose, que acontece pela translocação do GLUT4 ali da vesícula para a membrana, captando mais glicose nesse tecido muscular. E também temos o aumento da sensibilidade à insulina. O que é essa sensibilidade à insulina? A insulina vai ter uma melhor resposta com o seu receptor na célula, o que vai facilitar a entrada de carboidrato, de glicose para dentro do tecido muscular, tá bom? Então a gente tem esse aumento. Essas são respostas anabólicas de maneira aguda depois do treino, tá bom? Lembrando que essas respostas também acontecem de forma crônica. Quando você treina hoje, treina amanhã, treina o mês inteiro, depois treina outro mês, depois treina 1, 2, 3, 5 anos sem parar, não estou falando todo dia, mas pelo menos manter uma frequência de treino boa, a gente tem a melhora da sensibilidade à insulina como efeito crônico, tá? Constante, consequentemente a melhora da captação da glicose e a gente tem uma resposta de síntese proteica também elevada, tá? Em indivíduos que têm esse treinamento a médio e longo prazo também. Só que logo depois do treino a gente tem um efeito agudo de maior aumento ainda, tá bom? Essa síntese proteica muscular, em um iniciante, vamos colocar iniciante, em um iniciante pode durar até 48 horas, tá bom? 24, 48 horas, 36, vamos colocar 36, até 36 horas, 36, 48 horas. E um intermediário, essa síntese proteica muscular pode durar 24 horas, tá? Já em um avançado, pode durar 16 horas, no máximo 16 horas. Então vocês podem ver que essa adaptação, ela é menor conforme o indivíduo avança no treino. Por quê? Quando o indivíduo é iniciante, ele tem maior dano muscular. Então ele rompe um pouquinho mais de fibras. O que a gente precisa fazer para reparar essas fibras? Síntese proteica muscular para reparação desse tecido. Se continuar gerando microlesões, não vai acontecer a hipertrofia de forma tão significativa. Por quê? A hipertrofia não vem de microlesões, ela vem de outros 3 princípios que talvez em uma outra aula eu venha falar aqui. Mas o que acontece? Quando a gente tem muito dano, a prioridade é reparar o dano. E para ter hipertrofia precisa ter o aumento. E você não vai ter o aumento se você estiver reparando o dano. Então o iniciante que nunca foi exposto ao treinamento físico, ele tem maior nível de dano. Então a síntese proteica muscular fica mais aumentada por mais tempo para reparar esse dano e depois ela continua a construir tecido, a aumentar os sarcômeros, enfim.
E aí, quando é um indivíduo avançado, ele já é adaptado a esse trabalho resistido. Então, ele gera menos dano muscular. E essa síntese proteica muscular, consequentemente, não fica muito tempo elevada, porque não precisa, tá? Por isso que quanto mais avançado é o indivíduo, mais difícil se torna dele continuar evoluindo. Então, vamos lá. O aumento da captação de glicose, como eu já falei, acontece ali principalmente nas 4 primeiras horas ali depois do treino. Mas se estende até por 24 horas, tá bom? A síntese proteica muscular também. As 4 primeiras horas tem um aumento agudo maior. O mesmo vale para a captação de glicose e para a sensibilidade da insulina. As 4 primeiras horas é o de maior efeito desses 3 carinhas aqui, tá bom? Mas eles se estendem por mais tempo e como efeito crônico isso fica basicamente permanente, essa melhora, tá bom? Então, o que a gente tem aí, se a gente pesquisar por meta-análise, por estudos falando recomendações sobre ingestão de proteína no pós-treino, sobre o NutriTime dessa proteína no pós-treino, não só da proteína, mas do carboidrato também, porque a gordura não está aqui? Porque a gordura retarda a digestão. E depois do treino, a ideia é jogar nutriente da forma mais rápida possível para ele ser digerido e absorvido rapidamente para começar a fazer os processos anabólicos. Se você joga gordura nessa refeição, você retarda a digestão, consequentemente a oferta de nutriente vai ser um pouquinho mais lenta, não quer dizer que vai ser prejudicial, mas vai ser mais lenta. Então a gente tem aí em meta-análise o que sobre proteína e carboidrato. A proteína, em estudos, mostra que de 20 a 40 gramas de proteína até 4 horas depois do treino, eleva a síntese proteica muscular no máximo. Mais do que isso, normalmente não tem benefícios extras na síntese proteica muscular, tá bom? 0,2 a 0,5 grama quilo depois do treino, até 4 horas também. Também mostra ótimos resultados no aumento da síntese proteica muscular máxima. E 70 a 90 gramas de proteína aumenta o balanço líquido de proteína, a retenção líquida de proteína no músculo. O que isso causa? Diminuição do catabolismo proteico. Então, maior injeção de proteína aumenta o balanço líquido de proteína, o que diminui o catabolismo. Não estou dizendo que precisa comer muita proteína. Isso é o que alguns estudos mostram. O motivo dessa injeção de proteína depois do treino é exatamente para potencializar a síntese proteica muscular. Só que o mais importante do que essa quantidade depois do treino é a proteína do dia todo que eu vou explicar, tá? Não adianta você pensar em proteína só depois do treino se o restante do dia não supre a necessidade. Então, isso são apenas algumas recomendações. Bom, carboidrato. Carboidrato a gente tem a recomendação aí 1,2 a 1,5 grama quilo até 4 a 6 horas depois do treino. Mas muitos estudos em atletas de alta performance, de treinos não de resistido, tá? De treinamento, por exemplo, um ciclista que pedala por horas, uma intensidade bem alta, um maratonista, triatlo, natação, eles mostram que 1,2 a 1,5 por hora até 4 a 6 horas. Ou seja, na primeira hora essa quantidade, na segunda hora essa quantidade, na terceira hora essa quantidade, ou seja, é como uma recarga instantânea nas primeiras horas depois do treino para reabastecer o estoque energético de uma maneira mais rápida. E eu vou explicar o motivo disso também. E a combinação de glicose e frutose, porque a glicose e a frutose usam transportadores diferentes. Ou seja, se você joga muita glicose de uma única vez, ela pode ter uma absorção um pouco mais lenta porque não vai ter transportador suficiente, tá? Muita glicose, não estou falando 100 gramas de carbo, estou falando de 500 gramas de carbo de uma vez. Vai prejudicar a sua digestão e o transporte. Quando você combina glicose e frutose, por exemplo, a fruta, ela tem glicose e tem frutose. Quando você combina essa ingestão, você tem uma recarga de glicogênio mais rápido. Por quê? A frutose usa um transportador diferente da glicose, a frutose prioriza a síntese de glicogênio hepático e a glicose prioriza a síntese de glicogênio muscular. As duas podem inverter, mas a prioridade dos dois é nisso, tá bom? Vamos para um exemplo aqui de refeição pós-treino. Vamos supor que a gente tem um cara aqui que faz 5 refeições no dia. Esse aqui é o primeiro dia dele. A refeição 1 dele começa às 7 da manhã, a refeição 2 começa às 11 da manhã, a refeição 3 da tarde e o treino é 7 horas.
E aí a refeição pós-treino, vamos supor que ele treina 1h30, 2 horas, e a refeição pós-treino dele é 10 horas da noite. Basicamente aí 1h, 1h30 depois que ele treinou, o que está dentro do tempo, né, das 4 horas. Normalmente uma refeição pós-treino feita ali nas 2 primeiras horas também otimiza muito a síntese proteica muscular. Então ele está dentro do tempo, aí ele fez a refeição pós-treino dele aqui. Essa aqui é a refeição pós-treino dele. Essa aqui é a refeição pós-treino dele, que é a refeição 4, e antes de dormir, ele fez a sua última refeição. Tá, então vamos lá, vamos pensar nessa refeição pós-treino. Se o próximo treino dele for novamente às 7 horas da noite, o que ele precisa para esse treino, para esse próximo treino? Ele precisa ter o estoque energético reabastecido, ou seja, através do carboidrato, do glicogênio. Para ele reabastecer esse estoque de carboidrato até aqui, ele vai ter a refeição pós-treino, ele vai ter a refeição 5, a refeição 1, a refeição 2 e a refeição 3 novamente. Então, ele vai ter muitas outras refeições para reabastecer o seu carboidrato. Não tem necessidade de jogar todo o carboidrato da dieta só no pós-treino. Por quê?